Entendemos que o Senhor nos chamou para vir diante do Senhor e nós nos colocamos à disposição de Ti. Nós cremos que o Senhor é Deus Santo e poderoso. Pedimos que essa palavra alcance os corações, que essa palavra chegue o mais longe possível e que pessoas possam ser tocadas por Ti, Pai, Jesus. Eu me rendo diante de Ti. Quero ser o instrumento do Senhor nessa noite. Que o Senhor possa ministrar de forma especial. Robson Tadeu, Rocha de Jesus, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Glória a Jesus. Eponina, Thelma Mota Moura, Deus abençoe. Ronaldo Félix, Saulo Pereira, Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cosme Bezerra, Marli, seja bem-vindo, Marli. Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ronildo Salles, seja bem-vindo. Maria Gomes, Wal Kelly Almeida, Almiro Gomes, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Fabiane Lima, seja bem-vindo. Vicky Curi, Francisca Martins, Deus abençoe. Hugo Ricardo, Deus abençoe. Marta Morgânia, Deus abençoe. Andressa, seja bem-vindo. Lúcio Batista, Alkelly Almeida está dizendo a paz do Senhor, amém. A paz do Senhor, Alkelly, Deus abençoe. Hugo Ricardo Costa, Deus abençoe. Airan Cardoso, Toque do Sabor, Marli, Luzimar Maia, Sueli Garapinha, Deus abençoe. Valmir José, Santônio Secuas, Francisco Padre, José Leme, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Kiane Neto, Deus abençoe. Bruno, José Edinaldo, Deus abençoe. Maria Alves, seja bem-vinda, Maria. Aleluias. Léo Souza, glória a Jesus. Estou esperando o pessoal chegar mais para a gente começar, pessoal. Glória a Deus. Benta Silva Santos, Deus abençoe. Vai falando aí de onde você está nos assistindo. Glória a Deus. Estamos iniciando a nossa live, pessoal. Luiz Dantas, Andrea, Edivaldo Scott, Kiane Neto, Deus abençoe, Kiane Neto. Glória a Jesus. Cadê o pessoal, meu Deus? Rosiane Brandão da Costa, Tiago Guimarães, Benta Silva, Leandro Monteiro, Deus abençoe. Glória a Jesus. Maria Sebastiana Reis, Deus abençoe. Cida Gomes, glória a Jesus. Geilza Soares, Rayane Marculino, Deus abençoe. Que mais? Duvidando de Tu, Geilza Soares, Carlos Ney Costa, glória a Jesus. Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Glória a Jesus. Graças a Deus. Olívia Gonçalves, graças a Deus. Capelão Pastor Victor Paulo, Wellington começou a me seguir. Deus abençoe sua vida, Wellington. Todos vocês que estão aí, que ainda não é seguidor do meu canal, convido todos vocês para me seguir aí, tá bom, amados? Deus abençoe a vida de vocês. Drica, seja bem-vindo, Drica. Tawane Lacorte 9, Deus abençoe. Quem mais aqui? Princesa de Jesus 309, Armando Paulo, Deus abençoe. Aleluias, glória a Jesus. Raquel Valéria, tô esperando o pessoal chegar mais aí. E tô esperando você também se inscrever no meu canal pra gente começar. Tô aguardando aí você se inscrever, porque eu tenho certeza que será bênção na sua vida você entrar aí no nosso canal e participar com a gente segunda, quarta e sexta, onde nós temos live toda segunda, quarta e sexta, das 19 às 20. É claro que hoje eu tô começando um pouquinho mais cedo, né, coisa aí de 5, 6 minutos antes, 10 minutos, porque eu vou começar hoje uma célula
uma célula e eu quero começar lá 8 horas. Então eu vou precisar terminar um pouquinho mais cedo aqui para sair correndo para ir para essa célula. Então eu tenho 2 células agora, segunda e quarta-feira também, junto com a live. Então tem que começar um pouquinho mais cedo para terminar um pouquinho mais cedo para dar tempo de eu chegar no local onde eu vou estar ministrando a célula, tá bom, pessoal? Gabriel, seja bem-vindo. Silvane Soares, Deus abençoe. Roseli Erba, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Pastora Edileuza, Deus abençoe. Maria Nazaré. Pessoal, todos vocês que estão chegando aí, que ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve. Dá uma força pra gente aí. Precisamos anunciar a palavra do Senhor e sabemos que se você se inscrever, nosso canal terá mais pessoas, o raio de ação será muito maior e com certeza, né, a palavra de Deus chegará muito mais longe. Mesmo você que já é cristão, que de repente nem precisava ouvir, vamos dizer assim, né? Talvez você nem precisasse estar aqui ouvindo essa palavra, porém, só o fato de você ajudar a gente aí, essa palavra vai ser ministrada para outras pessoas que precisam. Amém? Então, não se esqueça, se você já é um cristão, se você serve a Deus, não importa a igreja que tu és, né? Vai lá, se inscreve no meu canal e vamos junto aí, vamos fazer a obra de Deus. Amém, Jesus? Eduardo Artem, Elza Brazão, Deuclécio, Silvane Soares, aula grátis. Que mais? João Plácido, Sebastião. Queridos, vamos então iniciar a nossa palavra de hoje. Presta bem atenção. Na segunda-feira, eu passo o material que eu recebo da Igreja Batista lá de Santa Bárbara do Oeste, que é o ensinamento bíblico da visão celular, que a gente trabalha com discipulado. Inclusive, daqui a pouco eu vou sair daqui e vou para a igreja. E a gente vai estar abrindo um grupo novo lá, tá? Na segunda-feira. Na quarta-feira eu tenho aqui, próximo da minha casa, uma outra casa que a gente reúne um grupo de pessoas para aprender também o discipulado, tá bom? Então é esse discipulado que eu vou passar para eles e é o discipulado que eu vou passar para vocês agora, da Igreja Batista lá de Santa Bárbara do Oeste. O tema do estudo da palavra é inversão de valores. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Glória a Deus. Deixa só um fundinho bem, né, bem básico. Vamos lá. Inversão de valores. É o que nós estamos vivendo hoje. O mundo que nós estamos vivendo hoje está vivendo uma inversão terrível de valores, onde as coisas que não têm valor têm sido supervalorizadas e as coisas que de fato têm valor têm sido desprezadas, menosprezadas, têm sido desdenhadas, têm sido colocado de lado, têm deixado para lá. E há um apelo na Bíblia sobre isso. Aline Teixeira dizendo a paz do Senhor. Amém, Aline? Deus abençoe sua vida, viu? Silvane Soares, Minha Eterna S.A., Deus abençoe. Olha só, tem bastante pessoas entrando. Na medida que o pessoal for entrando aqui, eu vou estar citando o nome de vocês aí, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem falar alguma coisa aí também, pode falar que eu vou estar reportando. Se eu fizer alguma pergunta coerente, né, desde que esteja dentro da matéria, a gente vai estar respondendo, falando com vocês aí, porque nós estamos aqui tão somente para trazer essa palavra para o coração de vocês, tá bom? Mateus capítulo 13, versículo 44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem, compra aquele campo. E a pergunta que vem é, na sua opinião, o que é inverter os valores espirituais? Então há algo que de fato tem um valor tremendo, e há algo que não tem valor. Mas o que está acontecendo hoje? As pessoas estão deixando aquilo que de fato tem valor, para poder, muitas vezes, valorizar aquilo que não tem valor. Entenderam? E aqui nessa parábola fala sobre um campo que o homem achou, que o homem ia comprar. Ele achou no campo um tesouro de muito valor. E então o que ele fez? Ele enterrou aquele tesouro, foi lá e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Já até ministrei sobre isso lá na ministração sobre o reino de Deus, que eu tenho ministrado quarta e sexta, falando sobre o reino de Deus. É uma série que eu estou falando sobre o reino de Deus. E a gente tratou sobre essa questão lá, dessa parábola, né, que Jesus Cristo é esse tesouro de grande valor, que nós como cristãos, em algum momento da nossa vida, nos descobrimos, através da palavra de Deus, através do ministério da reconciliação, que é dado a todos os crentes, porque todos aqueles que são cristãos recebem da parte de Deus um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Deus usou alguém para falar para você, Deus usou alguém para te reconciliar com Ele, tá entendendo? Então nós achamos um tesouro, e esse tesouro se chama Jesus. E a Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Então Jesus Cristo é esse grande tesouro, é algo que tem muito valor. Por ele vale a pena morrer, vale a pena
perder todas as coisas. Ele diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Porém, aquele que preservar a sua vida por amor de mim, perdê-la-á. Então, Cristo é esse grande tesouro que nós achamos. Que Deus, através de outras pessoas, nos levou até Ele. Está entendendo? Por isso nós não podemos desprezar a comunhão, por isso que nós não podemos desprezar a igreja, por isso que nós não podemos desprezar o fato de Deus usar cada um dentro do dom e do chamado que Deus tem para cada um. Porque Deus vai usar as pessoas para ligar outras pessoas ao reino. E foi assim conosco. Um dia, Deus usou alguém para nos levar até Ele. E nós achamos esse tesouro. E agora nós temos que valorizá-lo. Nós temos que simplesmente renunciar à nossa vida. Tá? Renunciar tudo deste mundo. Tão somente para valorizar Cristo. Para reconhecer Ele como Senhor sobre nós. No texto lido, Jesus conta uma parábola comparando o reino de Deus a um tesouro escondido que um homem encontrou. Ele vendeu tudo que possuía para comprar o campo onde aquele tesouro estava escondido. A parábola nos fala sobre o valor que devemos dar ao que encontramos, ao encontrarmos o tesouro chamado Jesus. Devemos abrir mão de tudo para não perder esse tesouro. Infelizmente, muitos cristãos, em vez de renunciar a tudo que tem por amor a Jesus, desejam apenas tudo que Jesus pode oferecer a eles. Assim, inverte-se os valores. Nesta noite, aprenderemos junto 3 atitudes que levam à inversão de valores. Nós vamos ver quais são as atitudes que as pessoas tomam, que faz elas inverter as posições. Né? Deixa um compromisso com Deus, deixa o reino de Deus, deixa o tesouro valioso que é Cristo para valorizar essas coisas banais e fúteis da vida. Ok? Então a primeira atitude que algumas pessoas elas têm, que levam elas simplesmente a desvalorizar aquilo que de fato tem valor, que é o tesouro de Deus, que é Jesus, pelas coisas deste mundo, é o que está escrito lá em Lucas 14, 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, o fato das pessoas não renunciarem tudo quanto tem, tudo, é absolutamente tudo. Deus, Jesus, Ele não quer que você o siga pela metade. Tá entendendo? Uma certa feita, um pregador estava pregando e ele, num culto, ele disse assim: Deus, Ele não quer que nós o sirvamos pela metade. Deus quer que nós o sirvamos por inteiro. E no meio da igreja tinha um rapaz que ele era aleijado. Ele não tinha as pernas, tá entendendo? Ele só tinha aqui a parte de cima. E aí ele levantou e disse assim: mas pregador, Deus aceita que um homem pela metade o sirva por inteiro? Aí o pregador disse para ele assim: olha, um homem pela metade que o sirva por inteiro, Deus recebe. O que Deus não recebe é um homem por inteiro que o sirva pela metade. Então, nós precisamos entender que precisamos renunciar a tudo. Tudo que você imaginar. Jesus diz: aquele que amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Paz do Senhor, santo. Deus abençoe a sua vida, varão. Vocês entenderam, queridos? Então tem que renunciar. Hoje a igreja está valorizando mais os bens materiais. Estão valorizando mais as bênçãos do que o abençoador. Está entendendo? Eu até falei que quando Jesus ele chamou Pedro para servir a ele, Pedro tinha participado da primeira pesca maravilhosa. E quando Jesus Cristo trouxe eles para a praia, disse para eles virem para a praia, e eles vieram trazendo aquela grande quantidade de peixe, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse assim: olha, a partir de hoje você vai me seguir, que eu te farei pescadores de homens. Está entendendo? Naquele momento, Pedro largou a rede, Pedro largou o barco e Pedro largou a grande pesca, tão somente para servir a Jesus. Só que lá na frente a Bíblia diz que ele tem uma decepção porque ele nega Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus então morre. Pedro acha que acabou tudo. Ele achou que Jesus não ia ressuscitar. E de repente ele falou: vou voltar novamente a pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E ele volta a pescar. Só que quando ele está pescando, naquela noite, exclusivamente naquela noite, ele não pescou nada, não pegou nada. E de repente um homem na praia diz para ele assim: vocês pegaram alguma coisa? E eles disseram: nós não pegamos nada. Aí Jesus diz para ele assim: olha, lança a tua rede para o lado direito.
E quando ele lança a rede para o lado direito, ele pega uma grande quantidade de peixe, de maneira que eles tiveram que chamar os barcos para poder socorrer. Isso aí foi a segunda pesca maravilhosa. E quando eles voltam para a praia, Jesus reconcilia com ele, faz aquela reconciliação, dizendo: tu me amas? Ele diz: sim, eu te amo, tu me amas? Ele reconhece que ele pecou, que ele errou, e ele então confessa ali. E ele volta para Jesus. E quando ele volta para Jesus, Jesus diz para ele assim: se você me ama, então cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. O que Jesus quer dizer? Você lembra lá atrás, Pedro, que eu chamei você para ser pescador de homem? E você vacilou na fé, e você perdeu a fé, e você voltou a fazer o que você fazia antes? Você voltou a valorizar aquilo que você valorizava antes? Mas agora eu quero que você volte ao propósito. Qual que é o propósito nosso diante de Deus? É valorizar Deus, é valorizar Jesus. O cristão, o propósito dele é valorizar Cristo. Muitas vezes as pessoas acham que a obra de Deus, no sentido de realizar coisas, é maior do que a presença de Deus na vida dele. Não é. Tá entendendo? Nós muitas vezes invertemos as coisas. Achamos que trabalhar, fazer um monte de coisa na obra de Deus é maior do que estar com Deus. E o próprio Jesus fala para Maria, para Marta: Marta, Marta, por que te enfades com tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. Então valorizar a Cristo é a melhor coisa. Valorizar o reino de Deus é a melhor coisa. Valorizar o tesouro que Deus nos deu, que é Cristo, é a melhor coisa. E muitas pessoas estão simplesmente passando por cima disso, valorizando outras coisas. Então, para que você não caia nesse erro, não caia nesse pecado, entendeu? Porque uma das coisas que tem feito as pessoas a desvalorizar as coisas de Deus e a valorizar outras coisas é a falta de renúncia. As pessoas não querem renunciar, entendeu? As pessoas não querem. Jesus diz: se você não renunciar a tudo quanto você tem, a tudo quanto você é, a tudo quanto você sonha, tá entendendo? Tudo, absolutamente tudo, você não pode ser meu discípulo. Olha que palavra, gente. Que palavra maravilhosa. É isso que o Senhor Jesus diz para mim e para você nessa noite. Você precisa renunciar tudo quanto tem. Porque se você não fizer isso, você vai começar a valorizar outras coisas. E não vai valorizar o Mestre. Não vai valorizar Yeshua. Tá entendendo? Então nessa noite, toma posse dessa palavra. Marcos 10, 29 e 30 diz: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Então há uma promessa para aqueles que valorizem aquilo que de fato tem valor. Tá? E o que tem valor é o Messias. O que tem valor é Yeshua. O que tem valor é Jesus. Esse é a obra. Jesus diz: olha, a obra do meu Pai, que ele quer que vocês saibam o que é a obra dele, o que é a obra de Deus. O que é fazer obra de Deus? Fazer obra de Deus é reconhecer que o Senhor, ele é o Senhor sobre todas as coisas, e o seu Filho a quem ele enviou. É isso que é a obra de Deus. É a partir daí que Deus começa a desenvolver o plano dele através das nossas vidas. Porque é ele que vai dar direcionamento, é ele que vai falar, é ele que vai mandar você fazer ou deixar de fazer. Entendeu? Não é a nossa emoção, não é a nossa alma, não são outros motivos e outras razões. Muitas pessoas hoje têm sido levadas até mesmo a fazer a obra de Deus por outras razões. E não pelo fato realmente de ser enviado ou designado por um projeto, um propósito de Deus. Tá? Por quê? Porque não entendem que o mais importante é Deus, o mais importante é Jesus, o mais importante é o Evangelho, o mais importante é o reino de Deus. E eu preciso estar conectado com os céus. Por isso eu preciso renunciar às minhas vontades. Eu preciso renunciar a este mundo. Eu preciso renunciar o desejo, sabe, que há no mundo. São muitos desejos que há no mundo, que têm feito as pessoas perderem o foco de Cristo e a valorizar outras coisas, e perder tempo com outras coisas, quando na verdade nós precisamos gastar tempo com o Senhor, porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achá-la-á, disse o Senhor Jesus. Mas aquele que preservar a sua vida por amor de mim, esse perdê-la-á. Então nessa noite, a pergunta que eu te faço: você já teve a experiência de renunciar a algo
que amava por amor a Jesus. Quantas pessoas, né? Empregos. Eu mesmo trabalhava numa empresa que eu amava trabalhar. Quando eu fui chamado para a obra, tá entendendo? E eu sacrifiquei. Simplesmente sacrifiquei, mas talvez a empresa que eu trabalhava não era tanto assim, que exigiria tanto de mim, né? Que me custasse um preço tão grande abrir mão disso. Mas eu sei de várias histórias de muitos irmãos, de pastores, de apóstolos, que abriram mão de muitas coisas, tão somente pela chamada, porque ele realmente quer fazer a vontade do Senhor. Então, você precisa renunciar. Porque se você não renunciar, você vai acabar valorizando outras coisas. Quantas pessoas que valorizam tanto o seu emprego, valoriza tanto a sua posição, o seu status social, valoriza tanto, né, a sua renda, o dinheiro que ele ganha, mas não valoriza Cristo. Eu estava vendo um rapaz dizendo assim, esses dias atrás, na internet, 5 milhões ou 5 minutos com Cristo? Aí muitos diziam 5 milhões, 5 milhões. E aí o pastor estava falando, tá? O problema das pessoas hoje é mamon. É o Deus da riqueza desse século. É esse daí que tem levado muitos cristãos para ele. E tem desviado muito do caminho do Senhor. Porque as pessoas hoje, elas só pensam mais em dinheiro. Só pensam mais em fama, em poder, em ter. Tá entendendo? Elas não pensam em agradar a Deus, em cumprir o propósito, em fazer a vontade de Deus. Então, cuidado, queridos. Falta renúncia nesses dias. Tá? Se você quiser, de fato, valorizar aquilo que tem valor, você precisa aprender a renunciar a si mesmo. Porque em muitos momentos nós nos colocamos como deuses. Nós nos colocamos como nossos próprios deuses. Tá? Foi por isso que o próprio Deus foi lá no Egito, para julgar Faraó. Porque Faraó era um deus. Na cabeça dele, ele era um deus. Quando Moisés disse, vou levar o povo para adorar a Deus no deserto, ele disse, que Deus? Quem é esse povo? Que vai adorar quem? Por quê? Porque ele estava dizendo, olha, como é que vai adorar a Deus no deserto se o Deus está aqui? Se eu sou Deus. Era essa visão que ele estava passando. E aí ele começa já a trazer um entrave na vida do povo, para que o povo não saísse para adorar o verdadeiro Deus. Porque muitas vezes nós nos posicionamos como deuses. Então nesta noite, em nome do Senhor Jesus, renuncia a sua vida, renuncie os seus sonhos, renuncie os seus projetos, renuncie todos os desejos do seu coração, esteja renunciando tudo por amor a Cristo, porque de fato é Ele que tem valor. Amém? Bruno Lourenço, está gostando da live, disse assim, a paz do Senhor, irmão, parabéns por espalhar a palavra do Senhor. Amém, Bruno, Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe sua vida. Amém, Jesus, queridos. Então, nesta noite, entenda isso, tá? Que a falta de renúncia tem levado muitas pessoas a valorizar outras coisas e a não valorizar o tesouro que tem realmente valor, que é Jesus. Marcos 10, 29 e 30 diz, Jesus respondendo, diz, em verdade vos digo, que não há que tenha deixado, já li isso daqui, tá? A pergunta é, você já teve experiência de renunciar a algo que amava por amor a Jesus? Se você já teve experiência, louvado seja Deus pela sua vida. Continue renunciando, porque o Senhor Jesus é o tesouro que nós precisamos valorizar. Tudo mais é resto, tudo mais pode esperar. Jesus não pode esperar. Ele nos chamou para estarmos debaixo das mãos dele, para ser guiado pela sua palavra. E nós não podemos abrir mão do Senhor. Amém? Segunda atitude que tem levado muitas pessoas a não valorizar aquilo que de fato tem valor e a valorizar coisas que não têm valor é a própria vontade. Para você ter uma noção, nós vimos agora, esses dias atrás aí, acho que foi sábado, nós tivemos aí aquele show da Lady Gaga lá no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, esses artistas todos, né, esses famosos, eles são debaixo de uma visão, né, religiosa, que eles adoram ao Lúcifer, adoram a Satanás. E eles são seguidores de um homem chamado Aleister Crowley. Esse camarada, ele dizia o seguinte, olha só que era a máxima dele, da crença dele, da religião dele. Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Sabe quem foi que disse isso? Satanás disse isso lá para Eva. Quando disse para Eva assim, olha, o que foi mesmo que ele disse? Aí a Eva foi conversar com a serpente, ele disse, não, você pode comer, é certo que não morrerás.
Então, faz tudo o que você quer. Há de ser tudo da lei. No final vai dar tudo certo, vai ficar tudo tranquilo. Entendeu? Se tem vontade, vai. Faz. Faz o que tem vontade. Você vai pro inferno com seus próprios pés se você fizer a tua vontade. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, em contraposição a Alex Crowler, ele disse: faça-se a tua vontade, Pai, e não a minha. Tá entendendo? Lá no Getsemane. Olha a diferença. Tá entendendo? Então, fazer a sua vontade, você começa a dar valor para coisas que não têm valor. E você começa a desvalorizar aquilo que de fato tem valor, que é Jesus, que é o nosso Senhor. Por isso, nessa noite, queridos, entenda que se você ficar olhando para aquilo que você quer, para aquilo que você gosta, para aquilo que você tem inclinação, como Paulo fala sobre a inclinação do pecado, automaticamente você vai desvalorizar as coisas de Deus. Todas as pessoas que são inclinadas para o mal, que são inclinadas para as suas próprias vontades, para o pecado, elas simplesmente viram as costas para a lei de Deus. Essa é a lei do tal do telema, né? Ou telema, como alguns dizem, que Alex Crowley tem ensinado para todo esse pessoal aí da elite global. Mas eu quero dizer para você nessa noite: você vai seguir Alex Crowley ou você vai seguir a Jesus? Que lá no Getsemane, né, ele diz para o Pai: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E ele foi para a cruz, mesmo pedindo para o Pai: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas aí ele chega à conclusão: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E dessa maneira ele vai para a cruz. E ele morre por mim e por você. Amém? E a Bíblia diz que por conta disso ele recebe um nome que está acima de todos os nomes. O nome de Jesus, que foi dado na terra para ele, por ele ter vencido na terra como homem, tá entendendo? Porque ele já era Deus, ele já tinha toda essa prerrogativa celestial, divina. Mas na terra, como homem, ele morreu, ele simplesmente não se curvou diante das suas vontades aqui na terra. Ele cumpriu o propósito divino, ele fez tudo aquilo que Deus mandou. Ele cumpriu a Deus em todo o tempo. Ele mesmo dizia: eu só faço o que o Pai manda. Tá entendendo? Eu só falo o que o Pai manda eu falar. Você vai ver em todo o tempo Jesus em conexão com a obediência ao Pai, deixando claro para mim e para você que a vontade dele estava em último lugar. Em primeiro lugar estava a vontade do Pai. Amém, Jesus? A vontade própria, isto é, a inclinação de vivermos para satisfazer os nossos próprios desejos, também nos leva a inverter os valores. O texto de Provérbios ensina que há um caminho que parece correto aos homens, mas o seu fim conduz à morte. Isso acontece quando vivemos segundo os nossos próprios desejos carnais. Em Romanos 8:8, nós somos ensinados que os que vivem inclinados aos desejos da carne não podem agradar a Deus. Então, se você falar: não, eu vou fazer tudo aquilo que eu gosto, que eu quero, meu irmão, automaticamente você não vai agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus. Porque a nossa vontade própria tem nos feito a valorizar outras coisas. Romanos capítulo 1, versículo 18 fala, né, que porque os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, começaram a adorar mais a criatura do que o Criador. Então, por conta disso, Deus os entregou às paixões infames. Os homens perderam o controle das suas vontades, das suas emoções. Eles fazem agora coisas guiadas pelos demônios. Você está entendendo? Porque um dia eles priorizaram as suas vontades. Então, olha só, Gálatas 5:16-21 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse ou vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Conclusão: se nós andarmos na nossa vontade, nós não herdaremos o reino de Deus. Todas as pessoas que têm buscado as suas próprias vontades, os seus próprios desejos dos seus próprios corações,
essas pessoas não verão a Deus. Essas pessoas não entrarão no reino. Quem está dizendo isso sou eu? Não, é a Bíblia que está dizendo. Paulo fala aqui, para os irmãos da Galácia, para os Gálatas. Diz aqui, olha, e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu vos declaro que, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Amém, Jesus? Então, nós não podemos agradar a nós mesmos. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, no sentido humano, carnal. Pelo contrário, nós temos que simplesmente crucificar as nossas vontades na cruz do Calvário. Amém? Cícero, profeta hebraico, é isso? Professor hebraico. Eu acho que eu participei da sua aula uns dias, hein? Pastor Cícero, Deus abençoe sua vida. Eu acho que eu participei das suas aulas uns dias aí. Glória a Deus. Romanos 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se a sua vontade estiver em evidência, a vontade de Deus não tem como estar junto, não tem como caminhar. Nós precisamos renunciar às nossas vontades. Por quê? Porque a vontade humana faz com que nós valorizemos coisas que não aquilo que nós deveríamos valorizar. Nós damos valor a coisas que não têm valor. E deixamos Jesus, que é o tesouro de Deus, que é a pérola de grande valor, nós deixamos ele simplesmente, tá, para valorizar coisas fúteis da vida. Tá, ok? Então, primeiro ponto que nós vimos aqui, por que as pessoas têm, hoje em dia, valorizado as coisas que não têm valor e desvalorizado aquela que algo de fato tem valor, que é Jesus. Então, é a própria vontade, a pessoa está sendo guiada pela sua própria vontade. E eu mostrei para vocês que existe, né, aí um trabalhar, né, de mídia para fortalecer com que você cumpra as suas vontades. Tá entendendo? Então, nós vimos, o estudo de hoje é sobre inversão de valores. Então, a primeira é a falta de renúncia. Pelo fato de nós não renunciarmos, tá entendendo? Nós acabamos deixando as coisas que têm valor de fato e começamos a valorizar coisas que não têm valor. Então, falta de renúncia. O segundo ponto aqui é as nossas vontades. Por nós colocarmos as nossas vontades em evidência, em primeiro lugar, nós simplesmente abandonamos a vontade de Deus e começamos a fazer tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Agora, terceiro e último ponto de hoje. Interesse próprio. Lucas 15, 11, 14 diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E pouco dia depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidade. Aqui nós vamos ver a história, né, a triste história do filho pródigo. Tá entendendo? O que ele quis fazer? Ele tinha interesses próprios. Ele não tinha um interesse naquilo que o pai tinha como interesse. E infelizmente hoje a igreja tem caminhado muito por esse caminho. Tá? Muitos vivendo de acordo com seus próprios interesses. Né? A Bíblia mesmo deixa claro, cada um não cuide apenas do seu interesse, mas cuide do interesse também do outro. Quer dizer, dentro de uma unidade, de uma comunhão da igreja, um deveria se preocupar com o outro, porque é isso que a Bíblia fala. Mas nos dias atuais, Paulo diz, nos últimos dias os homens serão egoístas, amantes de si mesmo, né? Fala para Timóteo. Então deixa claro que o mundo que nós estamos vivendo hoje é o mundo do tempo do fim. Do tempo do fim. E você que é cristão precisava ter noção do que está acontecendo, para que você firme cada vez mais. E busque viver com intensidade o propósito de Deus e valorizando as coisas que são de fato que tenha de fato valor, que é o reino de Deus, que é Cristo, que é os seus princípios, a sua palavra. Porque o mundo está vivendo cada dia mais alheio à vontade de Deus. E como é que o mundo se expressa isso? Através de interesses próprios. A pessoa só pensa no seu umbigo, só pensa na sua família, só pensa na sua condição, só pensa no seu conforto, só pensa, entendeu? Quanto melhor eu estiver, muito bom, o resto que se dane. E é assim que o mundo tem vivido, tá? E isso, eu não estou falando de um mundo. Estou falando, muitas vezes, até mesmo de cristãos que se dizem fazer parte da igreja. E por isso,
não tem valorizado a Cristo? Quando é que eu deixo de valorizar a Cristo? Quando eu começo a olhar somente para mim. Quando eu começo a perceber só as minhas necessidades. Quando eu passo a ser egoísta. Tá entendendo? Quando eu penso só na minha condição. Tá? Então é muito sério isso. E é isso que aconteceu com esse menino. Porque ele estava vivendo com o pai dava para ele tudo que ele precisava, ele tinha ali tudo nas mãos, proteção, cuidado, alimentação, tinha prosperidade, tinha tudo que ele precisava. Porém, aquilo para ele não era suficiente. E ele quis então fazer a rota própria, ele quis andar segundo os seus próprios pensamentos, seus próprios caminhos. E aí ele pede parte da herança e sai. E quando ele está fora do pai, ele percebe o que ele fez. Mas hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas não têm nem percebido o que elas estão fazendo. Elas têm deixado de valorizar o reino, têm buscado muitas vezes no Egito, né, proteção, têm buscado alimentação no Egito, têm buscado prazeres no mundo e muitas vezes nem se percebe que ela está lá, que ela está vivendo uma vida. Só quando ela cai na maior desgraça, aí que ela vai perceber. Para alguns, às vezes tem volta, tem retorno, como aconteceu com o filho pródigo. Mas para outros, não. Outros morrem lá, nessa terra distante, longe do Pai, longe da presença, longe da palavra de Deus. Então, é uma grande chamada para mim e para você nessa noite. O que você está valorizando? O que você está valorizando? Ontem um irmão na nossa igreja, que estava desviado e voltou, e ele contou por que ele desviou. Ele disse, olha, a verdade é, eu estava trabalhando na empresa, de repente abri a minha própria empresa, e eu comecei a trabalhar de noite, porque eu queria ganhar mais. Só que ele tinha um histórico, no passado ele era usuário de droga. Deus libertou ele quando ele veio para a igreja. E quando ele começou a afastar de Deus, logo a droga pegou ele. E aí a vida dele virou um inferno, cada dia, né, caindo, cada dia mais, até o momento em que nós fomos chamados ali para ir orar por ele, e ele reconciliou e voltou para Jesus. Tá entendendo, querido, a seriedade da coisa? Porque as pessoas às vezes valorizam mais o emprego, às vezes valoriza mais o salário, às vezes valoriza mais a carreira profissional, às vezes valoriza tudo, mas não valoriza Deus, não valoriza o tempo com Deus, não valoriza o tempo com Jesus, não valoriza o tempo com a palavra. Às vezes não vai ao culto, não vai à igreja. Por quê? Porque está todo mundo falando mal da igreja. Hoje, o que tem que as pessoas estão falando mal da igreja? Se as pessoas estiverem falando mal da igreja e elas não conhecem a igreja, o dia que elas forem lá, quem sabe se ela for numa igreja abençoada, Deus vai falar com ela e ela vai mudar a visão. Então, nós não podemos ficar sendo levado por aquilo que as pessoas estão falando. Nós temos que ter vivência própria. Nós temos que ter as nossas próprias experiências com Deus e com a igreja de Deus, com o povo de Deus, que na minha concepção é um povo maravilhoso. É um povo maravilhoso. Jesus deixa claro ali, ó, aquele que deixar tudo por mim terá 100 vezes mais entre pais, irmãos, irmãs. Está falando da igreja de Cristo. Não está falando que nós vamos ter irmãos biológicos. Está falando de igreja, que nós vamos ter família. Por exemplo, se eu sair daqui hoje do Brasil e for nos Estados Unidos, e chegando lá eu participar de uma igreja, é bem provável que todos os irmãos que estão ali naquela igreja vão me ajudar naquele momento que eu cheguei, vai me direcionar, vai me levar para um emprego, vai me levar para uma casa, alguém... Eles vão me levar. Por quê? Porque é família. Cristo, ele tem uma família e ele quer colocar isso no nosso coração todos os dias. Mas muitas vezes nós desvalorizamos a igreja, nós, o próprio cristão, falando mal do pastor, falando mal do líder, falando mal do irmão, da irmã, entendeu? Ele próprio desvaloriza a igreja. E a Bíblia tem uma sentença radical para os cristãos que não entenderam o que é a igreja, que fica falando mal dos irmãos, né? Lá em acho que Provérbios, se me fala a memória, que Deus fala que a 7ª Deus abomina. Aquele que traz contenda entre os irmãos. Então, tem um juízo da parte de Deus para aqueles que colocam contenda entre os irmãos, que ficam colocando irmãos contra irmãos. Tá? As pessoas às vezes fazem isso achando que porque tem voga, porque os dias atuais, o tempo moderno que nós estamos vivendo, que pode se levantar e falar de qualquer um. Não é assim não, calma aí. Tá? Deus não nos colocou juiz
sobre os nossos irmãos. Nós não estamos aqui para poder denigrir a imagem de ninguém. Nós estamos aqui para orar e interceder, para que Deus levante aquele que está caído, para que Deus fortaleça aquele que está fraco, para que Deus cure aquele que está doente, para que Deus ressuscite aquele que está morto. Esse é o papel da igreja. Então a igreja precisa valorizar aquilo que de fato tem valor. E isso é a palavra de Deus, é Jesus, é Cristo. E esse jovem aqui, ele podia valorizar o pai dele, ele podia valorizar o irmão dele, ele podia valorizar o ambiente que ele morava, de proteção, de cuidado, de segurança, de alimentação, de proteção, de tudo que ele tinha. Mas não, ele quis fazer carreira solo, ele quis viver a vida por si mesmo. E muitos estão fazendo isso, interesses próprios. Não pensa na igreja, não pensa nos irmãos. Não pensa que cada cristão na face da terra pertence ao grande pastor, ao sumo pastor. O próprio Jesus fala através de Pedro, dizendo que nós estamos cuidando do rebanho do Senhor. Nós não temos rebanho. Os pastores que lideram igrejas têm que ter essa ciência. O rebanho não é nosso. Nós somos apenas administradores do rebanho do Senhor, do qual nós também somos ovelhas. Então, não podemos colocar interesse próprio nisso. Se você colocar interesse próprio nessa caminhada, você vai se quebrar. E é por isso que tem um monte de crente quebrado. É por isso que tem um monte de crente desistido. É por isso que tem um monte de crentes que não sente a presença de Deus. Por quê? Porque só busca os seus próprios interesses. Não busca o interesse do reino. Não busca o interesse de Deus. Não busca o interesse da igreja. Quando eu estou falando de igreja aqui, não estou falando de uma instituição, de um CNPJ, eu estou falando do corpo de Cristo, estou falando do povo de Deus sobre a terra. Então nessa noite, amados, entenda isso. É isso que Deus manda eu dizer para você, tá? Não caia nessa inversão de valores. Ai daquele, né, que diz para o mal, bem, que diz para o doce, para o amargo, doce. Ai daquele, Deus fala lá em Isaías, que inverte essas coisas. Hoje o bandido tem valor. O homem honesto, correto, não tem valor. Olha o que aconteceu com essa moça lá do batom. Quantos anos de prisão ela pegou. E olha para esses bandidos aí que matam toda hora, o que acontece com eles? Absolutamente nada. Então, nesta noite, ponha isso no seu coração. Nós não podemos cair nessa inversão de valores. Jesus continua sendo o centro. Jesus continua sendo aquilo que de fato tem valor. O reino, a palavra de Deus tem valor. A igreja de Jesus, os irmãos, os cristãos têm valor. Tem um que pisa na bola, outro tem, mas Deus vai entrar em juízo com ele. Eu não preciso falar nada. Ele não pertence a mim, ele pertence ao Senhor. Deus é o dono dele. Deus é o dono dela. É Deus quem vai julgá-lo na hora certa. Eu só tenho que orar e pedir para Deus ter misericórdia. Amém, Jesus? O Adriano Santo está dizendo: a paz, ora pelo meu casamento. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Adriano Santos. Oro pelo casamento dele. Em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar com providência. Ó Deus, eu creio que o Senhor é o Deus que socorre, é o Deus que ajuda, é o Deus que restaura, é o Deus que renova, é o Deus que traz, meu Pai amado, mais uma chance. E eu oro nesse momento pela vida do Adriano Santos, peço a tua bênção sobre ele, sobre a sua esposa, sobre a sua família, sobre a sua casa, que o Senhor possa tocar nessa família e que o Senhor possa fazer algo novo, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco eles nas tuas mãos e declaro a vida deles abençoadas, em nome de Jesus. Amém, Adriano? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida da sua família, que Deus possa prosperar vocês grandemente. Amém? Em sua opinião, como podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas? Na minha opinião, para conhecer a vontade de Deus, você precisa aceitar a Jesus, você precisa entrar na porta, acessar o reino de Deus pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, tá entendendo? Viver de fato as promessas de Deus, a palavra de Deus, e orar. Orar, falar com Deus, ler a palavra de Deus constantemente, jejuar, tá entendendo? E aí então você vai com certeza ter muitas experiências com o Senhor. Você vai falar com Ele de uma forma assim, bem vívida, entendeu? Renunciando, porque Deus
Ele exige que nós renunciemos. Se nós não abrimos mãos do pecado, Deus disse que ele vira o rosto contra nós. Ele não fala se nós vivemos em pecado. Ele não vai falar com quem está disposto a viver em pecado. Agora, se algum que peca se arrepende do seu pecado, aí esse Deus ouve. Aí Deus fala com ele. Aí Deus fala com ela. Sandro diz assim, Adriana, paz do Senhor, amém. Sandro, Deus abençoe. Amém, Jesus, queridos? Então vamos lá. Conclusão. Cremos piamente que Jesus morreu para nos dar vida eterna. E também que o sacrifício de Jesus nos trouxe muitas outras bênçãos, como libertação, fato, cura, prosperidade, entre outras, né? Por que não ousadia, intrepidez, graça, né? Tantas coisas boas que a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus, né, participamos juntamente com Jesus, recebemos a Cristo, nós começamos a viver, ok? No entanto, jamais devemos inverter os valores espirituais, buscando a Deus apenas por aquilo que Ele nos dá. Nossa busca por Deus deve ser prioritariamente por amor a Ele e por quem Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. É aquela máxima, né? Você não deve buscar as mãos, você deve buscar a face. Buscar a face é adoração, é louvor, é engrandecimento ao Senhor. E aí, querido, as obras virá, a bênção virá ao seu tempo, né? Deus vai trazer a bênção. A Bíblia diz que as bênçãos seguirão aos que creem. Então pode ficar tranquilo que a bênção vai vir. Se você buscar a Deus de fato, as bênçãos virão. Nós não precisamos nos preocupar com as bênçãos, nós devemos nos preocupar se nós estamos buscando de fato ao Senhor. Não é errado pedir bênçãos a Deus, o próprio Jesus nos ensinou a pedir, mas devemos vigiar o nosso coração para nunca invertermos os valores. Eu gosto sempre quando eu falo sobre essa questão de bênção e de buscar a presença, porque é sempre o dilema do cristão, é a bênção e a presença. Se você buscar a presença, você vai ter a presença e a bênção. Se você buscar a bênção, você pode ter a bênção e se matar com a bênção. Você pode se perder com a bênção. Há muitas pessoas que têm buscado bênção em Deus e têm recebido as bênçãos e depois ela tem se transformado em maldição, porque a pessoa se desvia do Senhor depois que ela recebe a bênção. Então o melhor de tudo é você buscar o Senhor para ter a bênção e nunca buscar a bênção. Amém, Jesus? Esse é o melhor de tudo. Quando Jesus chega para Pedro e diz assim para Pedro, larga tudo, depois da primeira pesca maravilhosa, a Bíblia diz que ele largou tudo. Ele largou o barco, ele largou pesca, ele largou redes para seguir Jesus. Eu te pergunto, por que Pedro, no primeiro chamado dele, depois de uma grande pesca, por que Pedro largou tudo? Você vai ver lá na frente que ele fala, mestre, largamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar com isso? Então você vai ver que havia um interesse sim de ganho no coração de Pedro. Havia um interesse. Mas por que ele largou tudo? Porque na minha concepção, ele pensou assim, o homem que tem o poder para me dar uma pesca dessa, eu vou seguir esse homem. Porque todas as vezes que eu quiser uma pesca maravilhosa, ele vai poder me dar. E é por isso que ele segue a Jesus. Tá entendendo, querido? Ele ainda não tinha entendimento espiritual. Tanto que ele segue Jesus 3 anos e meio, faz muitas coisas no nome de Jesus, mas ele não tinha ainda a visão espiritual. Ele vai ter a visão espiritual depois que ele nega Jesus e que Jesus chama ele para o concerto. Aí sim ele se levanta como homem espiritual, aí ele fica lá no Pentecoste, ele se enche do Espírito, aí ele passa a ser um homem espiritual. Mas até lá ainda ele era um homem que tinha pensamentos dúbios. Uma hora ele era uma coisa, outra hora ele era outra. Mas por que ele seguiu de pronto Jesus? Porque ele disse, eu prefiro o abençoador e não a bênção. Porque o abençoador, todas as vezes que eu quiser a bênção, ele vai me dar. A bênção não me dá o abençoador. Amém, Jesus? O que está acontecendo hoje é que muitos têm buscado a bênção e têm aberto mão aí do abençoador. Então nós não podemos fazer isso. Não desvalorize o reino. Não desvalorize a Cristo. Não desvalorize o princípio, a palavra. E não desvalorize a igreja.
embora nós sabemos que está tendo um monte de luta e guerra e dificuldade nos relacionamentos aí fora, nas administrações do corpo de Cristo aí fora, não tem problema nenhum. Nós não podemos, nós como cristãos, nós não podemos desvalorizar por conta dessas coisas. Paulo fala para os irmãos de Corinto que eles estavam querendo levar o outro lá para juízo, para resolver uma questão que era entre eles ali, lá nos tribunais de fora. Paulo diz assim, como é isso? Como é que vocês vão levar um problema de vocês para ser julgado lá fora se vocês vão julgar as nações da terra? Se vocês vão julgar as nações. Se vocês vão sentar no trono junto com Cristo e julgar as nações no período milenar. Como é que vocês vão levar a causa de vocês para ser julgado lá fora? Então está faltando maturidade. A causa de Cristo, a causa da igreja, ela tem que ser tratada dentro da igreja. Com perdão, com graça, com renúncia, com misericórdia, e acabou. E ganhe quem achou que ganhou, perca quem achou que perdeu, porque em Cristo, quem achou que ganhou muitas vezes perde, e quem acha que perdeu muitas vezes ganha. É assim que funciona. Por isso que nós devemos servir a Cristo com integridade, independente de todo problema de relacionamento. Valorize aquilo que de fato tem valor, e não fique valorizando coisas que não tem valor. Essa é a palavra que eu tenho de Deus para você nessa noite. Amém, Jesus? Querido, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Tá? Tenho estado aqui segunda, quarta e sexta, ministrando a palavra de Deus para o seu coração. Chama a sua atenção, se você quiser dar uma oferta, quem sabe você está aí parado, não está indo em igreja nenhuma, queira dar um dízimo, tá? Uma primícia, um voto que você fez com Deus. Tá? Você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado, que eu passo para você o Pix da igreja, para você nos auxiliar nessa obra aqui. E você que é do Kawaii, tem aí o número em todos os vídeos aí embaixo. E você que não é inscrito no meu canal, passa a partir de agora a ser inscrito, porque nós estamos aqui segunda, quarta e sexta ministrando a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra que eu tenho ministrado, se você ficar do início ao fim e recebê-la completamente, eu tenho certeza que você será ricamente abençoado por essa palavra. Porque nós estamos aqui para trazer uma palavra pura, uma palavra santa para o teu coração. Então, seja abençoado. Se você não é inscrito no meu canal, não saia hoje sem se inscrever. Eu preciso que você se inscreva. E você também precisa ouvir essas palavras que eu tenho ministrado. Então, amém, Jesus? Vai lá e se inscreve no meu canal. Quero orar por cada um de vocês. Também, irmãos, tem muitos trabalhadores da fé usando as redes sociais para enganar. Com certeza. Quem está falando aí, o user e tal, né? Tá, é verdade. Concordo plenamente. Tudo isso vai ter, pessoal. Daqui para frente, tudo isso vai ter. Tá? Então nós não vamos ignorar o que está acontecendo, mas nós não vamos valorizar isso mais do que de fato ele tem valor. Até porque Jesus disse que todas essas coisas aconteceriam antes da volta dele. Então nós como igreja, nós não devemos estar surpresos das coisas que estão acontecendo. Pelo contrário, a Bíblia diz, quando tudo isso estiver acontecendo, olha o que diz, alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Então o que está acontecendo tem que trazer alegria no nosso coração, porque senão a Bíblia seria mentirosa. Porque tudo que está acontecendo, a Bíblia diz que aconteceria antes da volta de Jesus. Então vamos adorar a Deus, vamos glorificar o Senhor, vamos exaltar, vamos encher a nossa alma da presença, do Espírito, da palavra de Deus e se alegrar e se desapegar dessas coisas aqui da terra. Por quê? Porque logo, logo nós estaremos indo embora. Logo, logo a igreja estará sendo arrebatada. Não vai demorar não, queridos. Entendeu? Eu acredito que o arrebatamento ainda é para essa geração, para a nossa geração. Do jeito que as coisas estão acontecendo, rápido demais. Amém? Fica firme com o Senhor. Não deixe o diabo enganar. Não deixe o diabo colocar coisas no seu coração, na sua mente. Fica firme e valorize a Cristo. Valorize o reino. Valorize a igreja. Valorize os irmãos. Valorize a todos. Os que não se valorizarem, aí é problema deles. Mas você valorize todos eles. Pai Santo, em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos nesta noite. Queremos agradecer ao Senhor por esse tempo. Muito obrigado pela tua palavra, por esse ensinamento. Muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que esteve conosco até agora, participando conosco, ouvindo atentamente a sua palavra. Meu Deus, ajude cada um de nós a colocarmos em prática. Ajude cada um de nós, meu Pai amado, a aplicar o nosso coração em seguir o Senhor.
e a valorizar aquilo que de fato tem valor, abrir mão das ilusões desse mundo, das seduções deste mundo. Então somente fixar os nossos olhos na cruz, fixar os nossos olhos na tua palavra, no princípio, fixar os nossos olhos no nosso Senhor, no nosso Salvador, aquele que morreu por nós, aquele que pagou um preço para tudo que nós estamos vivendo hoje. Então, meu Pai, nós oramos, pedimos a bênção do Senhor sobre cada irmão, sobre cada irmã. Pedimos que o Senhor abençoe nossos inscritos, aqueles que ainda não são inscritos, mas que com certeza também vão se inscrever para ajudar essa palavra a ser anunciada aí muito mais longe. Meu Pai, em nome de Jesus, oro por cada um deles, oro por cada família que muitas vezes está sendo aí atacadas pelas trevas. Hoje, meu Pai, o poder das trevas está vindo assim com uma ação feroz contra a família, para destruir a família. Mas eu coloco diante do Senhor e eu peço a tua bênção, o teu cuidado. Coloca o teu exército de anjo ao redor da casa do teu filho, da tua filha. Dá livramento. Abra os olhos dele, dela, para que não caia na sedução desse mundo, para que não seja enganado, para que não siga o caminho das trevas, para que não vá para caminhos que para o homem parece direito, mas que nós sabemos que o final dele é caminho de morte. Dê visão, dê sabedoria, dê entendimento, dê discernimento, dê um coração sensível para ouvir a sua voz e para entender a sua chamada. Em nome de Jesus, eu oro por cada um dos teus filhos nessa noite e os declaro abençoados. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Querido Deus abençoe cada um de vocês. Efigênia Imaculada, André Rufino, Fernando Matos. Aqui o user que falou, né? Também, irmãos, tem muitos trabalhadores da fé usando as redes sociais para enganar. Com certeza. Elias Júnior, Ana Maria, Maria Conceição. Deus abençoe a todos vocês. Quem mais? João Paulo Santos. Quem mais? O Adriano Santos, que nós oramos. Franciana Costa. Não, Tassiana Costa. Deus abençoe. Quem mais? Aqui a Efigênia Imaculada também mandou um presentinho para nós. Deus abençoe. A Efigênia acabou de receber um distintivo de presenteador. Deus abençoe. Olha que bênção. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, Efigênia. Deus abençoe. Presbítero, né? Israel Sabim. Deus abençoe. Rosana. Neutânio. Como é que é? Neutânio. Fala a Deus. Neutânio, fala a Deus. Esse é isso. Maciele Silva. Pessoal, coloca uns nomes assim mais fáceis pra gente poder ler aqui. Alguns colocam esses númerozinhos aí, fica bem difícil pra gente saber quem é. Tá? Entra lá no TikTok lá e reconfigura o seu nome lá quando tiver esses númerozinhos aí, tá bom? Glória a Deus. Luana Rodrigues, Deus abençoe. Gilberto Francis, Claudina Israel, Roberta Digé, Pedro Jorge, professor de hebraico Cícero, tenho certeza que foi o professor que eu participei da aula dele lá esse tempo atrás. Matheus Gomes, Cleia, ensina muito bem, para a glória do Senhor. É que eu estou tão atarefado que eu não tenho tempo para estudar o hebraico, né? Porque tem muita dedicação. Eu vi lá que precisava muita dedicação. Glória a Deus. Liverson Mariano, Sérgio Ricardo, André de Deus, Maria Oliveira, Margarida, Márcia, Bruno Lourenço. Bruno Lourenço diz parabéns por espalhar a palavra. Deus abençoe, Bruno. Deus abençoe, Dalva, Wellington, Sivaldo de Alme, Daniela Gaspar, Mavieira, Leandrinho. Tem um rapaz aqui que ele acho que é muçulmano pelos trajes dele aqui. Ele tentou chamar para me convidar ele, mas, querido, eu não gosto de chamar para não dar polêmica, tá? Porque quando eu começo a ministrar a palavra aqui, é só para trazer uma palavra, tá? Eu não quero entrar em contenda, questão teológica, questão de outras religiões. Então, por conta disso, viu, eu não te chamei, tá? Não sei o teu nome aqui, porque tá escrito em como é que é? Eu nem sei como é que é a língua aqui. No caso, islâmico, né? Acho que é islâmico. Eu não chamei por conta disso, tá? Para não criar divisão, contenda. Tá bem? Mônica Lima,
Eu sei que o pessoal aí tá falando de um líder aí que tá nascendo aí, um tal de Mahdi, né? Que tá vindo aí falando que é o próximo Jesus, o próximo Alá, sei lá como é que fala lá, o pessoal explica lá, mas nós temos a Jesus, tá? Nós seguimos a Cristo e nós não abrimos mão dele. E qualquer outro que venha com essa prerrogativa para nós é o anticristo, não é Jesus. Jesus diz, olha, quando disser ele aqui, ele ali, não vades, porque o reino de Deus já está no meio de vós. Então o nosso Cristo já está em nós, tá bom? Irmão Pedro, Graziela, Stephen Machado, Ana Cristina, Sandro Santos, que está sempre comigo, irmão Pedro, Luiz Leme, Leia Ferreira, Josefa, Graziela, Aline Teixeira, Minha Eterna, CSA, não dá para ver quem é, Viviane, Deuclésio, Elza Prazão, Eduardo Artem, Gabriel, Drica, Tauane, Princesa de Jesus, Wellington, meu Deus, Olivia, Gonçalves, Bruno, Duvidando de Tu, Geilza Soares, João Vitor, Andriele, Leandro Monteiro, Tiago Guimarães, Luzimar Maia, Marli, Toque do Sabor, Airan Cardoso, Hugo Ricardo Costa, o Alquele Almeida, Lúcio Batista, Marta Morgana, isso aqui já falei todos. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.